novamente no IEP Talk, na nossa Câmara Técnica de Mecânica e Processos, né? E hoje o nosso tema será bem interessante, com o engenheiro mecânico Rubem Penteado, né? E o assunto aqui serão os conflitos entre projeto das rodovias e a combinação, né, de veículos de carga. Então, o Rubem vai falar bastante sobre isso, né, sobre os 5 pontos que ele identificou da dificuldade da engenharia civil com a engenharia mecânica, né? Se constrói hoje veículos, mas o engenheiro civil, de repente, não planeja e não executa aquilo que é necessário para os novos veículos, né? E em nome do nosso presidente Horácio Guimarães, nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença de todos. O evento hoje será feito das 17 às 18 horas e das 18 às 18h20 teremos então as perguntas, né? E faremos as perguntas. Por favor, entram na aba QIA, Question and Asks, ali que está na parte de baixo do Zoom, para fazer suas perguntas. Já deixem registradas suas perguntas, para que no final da apresentação nós possamos passar as perguntas para o Rubem e ele possa responder a cada um de vocês. Não esquecendo que amanhã, depois do almoço, essa apresentação já ficará gravada dentro do nosso canal do YouTube, né? Então, iep.pr.org.br é o nosso site, e nós temos o canal também no YouTube, onde todas as palestras técnicas das 14 câmaras ficam gravadas lá dentro. Ok? O Giancarlo Fedalto para a apresentação do Rubem, então, que é o nosso palestrante. O Giancarlo Fedalto, ele é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica e Processos e fará todo o apoio necessário durante o evento. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Moura, obrigado pela apresentação. Nós agradecemos a participação do engenheiro Rubens Penteado de Mello, é o doutor em análise dinâmica dos caminhões. Ele vai fazer essa, digamos, a palestra, na verdade, está como os conflitos, eu acho que é mais uma incompatibilidade entre digamos, a estrutura da estrada e os nossos veículos que estão liberados. Então, eu espero que vocês todos tenham uma boa palestra. Ela vai ficar até às 18 horas. E não esqueçam, na aba Q e A, façam as perguntas. Engenheiro Rubens, por gentileza, tenha uma boa palestra. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Os senhores devem estar vendo a minha tela, né? Os conflitos entre o projeto das rodovias e as combinações de veículo de carga. Perfeito. Eu tenho 57 anos, trabalho com caminhões e carretas desde 1984. Trabalhei numa fábrica de carretas por 14 anos, a fábrica de origem alemã. E de lá para cá eu continuo fazendo inspeções de caminhões e homologações para o Departamento Nacional de Trânsito. Eu sou organismo de inspeção acreditado e eu faço homologações de novas configurações, né? Sob a ótica, logicamente, da engenharia mecânica, que é a minha formação. Eu sou membro titular da Câmara Temática do CONTRAN, CTAV, onde a gente escreve as resoluções do CONTRAN desde 2016. Várias resoluções sobre transporte rodoviário de carga, eu participei, ajudei a escrever, tá certo? Vamos lá, eu vou passar um breve histórico. Os senhores, logicamente, andam pelas rodovias e já perceberam a mudança da matriz da frota de veículos de carga no Brasil. Há 20, 30 anos atrás, estávamos acostumados a ver caminhões de 2 eixos, esse da esquerda, caminhões rígidos, né, caminhões simples de 3 eixos, como os veículos mais frequentes na rodovia brasileira. O da esquerda com peso bruto de 16 toneladas, peso bruto quer dizer a carga mais o caminhão, e o da direita com peso bruto de 23 toneladas. O da esquerda um 4x2, conhecido como toco, o da direita um 6x2 ou 6x4, conhecido como trucado ou traçado, respectivamente. Esses são os caminhões que dominavam o Brasil na década de 80, né? Logo depois, a gente começou a perceber o crescimento, logicamente, na mesma época, dos conjuntos cavalo e carreta, caminhão-trator mais semi-reboque, já com peso bruto total maior, esse da figura aí
com 41.500 de peso bruto total combinado, né? Agora eu combinei um cavalo com a carreta, por isso mudou de PBT para PBTC, peso bruto total combinado. E eu destaquei aqui, porque vai influenciar no conflito com a rodovia, a bolinha vermelha, representando uma articulação. Então é um conjunto caminhão-trator com semi-reboque que tem uma articulação apenas. Acontece que a partir da resolução 68 de 98, houve, por uma série de fatores, um incentivo ao uso de combinações com mais de 2 veículos. O mais importante na época, logo que surgiu esta resolução, é esse da foto, que é chamado de bitrem. Ele é chamado de bitrem porque é trem do tipo B. Ele tem 2 articulações, as 2 bolinhas em vermelho que estou mostrando para os senhores, tem 7 eixos e um peso bruto total combinado de 57 toneladas. 6, 17, 17 e 17, totalizando 57 toneladas. Isso é chamado bitrem 7 eixos. Mas, mais recentemente, o que tem predominado são os conjuntos maiores ainda. O chamado bitrem 9 eixos, ou bitrenzão. É um conjunto de peso bruto total combinado de 74 toneladas. Também com 2 articulações, as 2 bolinhas vermelhas que eu representei ali. Então, notem que esse conjunto é para 6, 17, 25,5 e 25,5, totalizando um peso bruto total combinado de 74 toneladas. Mas também temos outro conjunto de 74 toneladas, agora com 3 articulações. Embora na pista a gente não perceba essa diferença, no modelo matemático faz uma grande diferença você ter uma articulação a mais. Esse é o chamado rodotrem, trem do tipo A. Também são 9 eixos, também é 74 toneladas, mas ele tem 3 articulações, enquanto o bitrem, trem do tipo B, tem 2 articulações, o rodotrem, trem do tipo A, tem 3 articulações. Isso tem forte impacto na estabilidade lateral dele, tá certo? Então, e nós estamos ainda já liberado, suspenso temporariamente por força de decisão liminar, mas isso deve cair esse ano, o super rodotrem, que é esse da foto. Já já nós vamos começar a vê-lo na rodovia. São 11 eixos, peso bruto total combinado de 91 toneladas. Não se preocupem que isso não vai destruir pavimento, porque o peso por eixo e o conjunto de eixos é o mesmo, 6, 17, 25,5, 17, 25,5. Tem uma limitação de comprimento mínimo de 28 metros. O nosso bitrenzão hoje está limitado a 25 metros, para evitar esforços concentrados nas estruturas rodoviárias, pontes, viadutos, etc., esse conjunto vai ter um comprimento mínimo de 28 metros, mas vai andar com 91 toneladas brutas. É o chamado super rodotrem. Então, esse é o cenário. Há uma tendência de que esses conjuntos fiquem cada vez maiores e cada vez... Opa, pulou um aqui. E cada vez com mais peso. Então, um resumo rápido é que nós tínhamos um caminhão de peso bruto 23, capacidade de 15 mil quilos de carga líquida, lotação. Passamos para um conjunto cavalo e carreta de 25 mil quilos de lotação, aproximadamente. Passamos para o bitrem 7 eixos, que já carrega 38, mais ou menos, 37, 38. Passamos para os de 9 eixos, que carregam 50, 49, 48, 50, 51 mil quilos de carga líquida. Né? Então, essa é a evolução. O diesel está acabando no planeta, é preciso otimizar o seu uso. E uma forma de fazer isso, como muitos outros países, Canadá, Austrália, é aumentar as configurações. Esse é o bônus, né? Então, logicamente, existem benefícios invisíveis para o uso desse veículo. O primeiro deles, direto, é a redução no custo do transporte de mercadoria. Entre 62% e 63% de tudo que se produz no nosso país anda pelas rodovias. Então, reduzir entre 14% e 16% o custo de transporte dos nossos produtos é uma vantagem interessante. E, além do que, tem o que a gente chama de benefício que a gente não percebe se a gente não fizer conta, tá certo? Para 1.000 toneladas que a gente precisava transportar lá nos anos 80, eram necessários 67 caminhões de 3 eixos para levar 1.000 toneladas de qualquer produto. Eu precisava ter 67 caminhões na rodovia. 40 conjuntos cavalo e carreta levam as mesmas 1.000 toneladas. 26 bitrens levam 1.000 toneladas. E apenas 20 bitrenzões 9 eixos de 74 toneladas brutas conseguem transportar 1.000 toneladas de carga líquida. Ou seja, são, na prática, em resumo, 47 veículos a diesel a menos em circulação
para transportar as mesmas 1.000 toneladas que transportávamos há 30, 40 anos atrás. Então, há uma redução significativa, importante, de economia para o país, tá certo? Mas, como tudo na vida tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? As forças econômicas e financeiras perceberam esse ganho, são muito mais rápidas, muito mais organizadas que as forças técnicas, que as forças de engenharia, e as forças da engenharia civil, mecânica, ainda não perceberam muitos conflitos que estes conjuntos trouxeram para as rodovias. Ou seja, nós temos bônus, mas também temos o ônus. E aí a engenharia civil com a mecânica precisam correr atrás, porque ainda não enxergam esses conjuntos, por exemplo, no projeto geométrico da rodovia, no projeto da sinalização viária, da sinalização de velocidade máxima, ainda não enxergam esses conjuntos e eles têm particularidades. Passando por esse nivelamento histórico rápido, eu vou falar para os senhores dos 5 conflitos que nós identificamos. Então, são esses caminhões que eu estou me referindo, são essas configurações que a frota mudou completamente de configuração, de peso, de comprimento, de quantidade de articulações, e como o projeto da rodovia é feito pelo engenheiro civil, o projeto dos caminhões pelo engenheiro mecânico, e eu brinco que eles quase nunca se falam, nunca se encontram, nunca se falam, possibilitou surgir conflitos ou pontos de conflitos extremamente graves nas rodovias, e eu vou resumir os 5 para os senhores. Não é à toa que o acidente com caminhão no Brasil é fora da curva do resto do mundo. A quantidade de acidentes em relação à frota de caminhões que existe no Brasil é desproporcional. Uma estatística que não é muito nova diz que morrem 25 caminhoneiros americanos para cada 100 mil que estão dirigindo por ano. Caminhoneiro no Brasil, nos Estados Unidos, é considerada a 10ª profissão mais perigosa, talvez 9ª profissão mais perigosa. 25 americanos para cada 100 mil dirigindo. No Brasil, são mais de 270 mortos por ano para cada 100 mil dirigindo. Ou seja, nós somos completamente fora da curva. E o principal acidente está associado com esse conflito que eu vou falar para os senhores, tá certo? Então, passando por esse breve histórico, eu vou falar dos 5 conflitos facilmente identificáveis. O primeiro deles é a sinalização viária inadequada. Há décadas, nós sabemos que as placas de velocidades, nos manuais originais do DENIT, do IPR, os manuais que geram a velocidade, que definem a velocidade para alguns pontos da rodovia, são inadequados para os novos conjuntos. Essa placa que está na foto, uma placa de uma curva nos Estados Unidos, dizendo caminhões reduzam a velocidade 35 milhas por hora, e já mostra um caminhão tombando. No Brasil, nós não enxergamos esse problema da quantidade de tombamentos que acontecem no Brasil em função dessas configurações. Eu lembro de uma dissertação, de uma tese da USP de 2009, que dizia assim, do engenheiro civil, Sérgio Eisenberg, se não me engano o nome dele, que dizia assim, uma das conclusões: as placas de velocidade abaixo de 60 por hora para os caminhões carregados têm coeficiente de segurança negativo. Coeficiente de segurança negativo significa que, olhou uma placa de 60 numa alça de acesso, alguns caminhões, se entrarem a 60, vai ocorrer o tombamento. Então, por que o tombamento está associado com velocidade? Porque no fator tombamento, a velocidade tem uma proporção ao quadrado. Então, nas curvas e nas manobras, o peso é transferido do lado interno da curva. Antes de você entrar numa curva, você tem pesos quase iguais dos dois lados. O caminhão começa a fazer uma curva, dependendo da velocidade, começa a diminuir o peso do lado de dentro da curva e aumentar do lado de fora. O que faz essa transferência de peso é a aceleração lateral gerada na curva. A aceleração lateral é função da velocidade ao quadrado e inversamente proporcional ao raio da curva. Quanto mais fechada a curva, maior a aceleração lateral. Então, o tombamento acontece por erro de velocidade, associado com a placa de sinalização, que pode estar indicando uma velocidade inadequada para o seu caminhão. O tombamento e o acidente traseiro sempre acontece na última unidade até o caminhão trator. Quando zera os pneus, o peso dos pneus do lado de dentro da curva, este momento para a física do tombamento
é chamado limiar de tombamento. A partir desse momento, só o pneu do lado de fora da curva tem peso, o pneu do lado de dentro não tem peso mais. Ele vai começar a levantar o pneu do lado de dentro. Levanta o pneu da carreta, quando levanta a tração do cavalo, o tombamento se torna irreversível. No conjunto bitrem e rodotrem, quando levanta o pneu da unidade dianteira, o tombamento se torna irreversível. Então, notem que a aceleração lateral gerada numa curva é função da velocidade ao quadrado, divididos pelo raio, divididos por G, 9,81, simplesmente para comparar com o SRT. A medida de estabilidade de um caminhão é chamada SRT. No Brasil a gente não ouve muito falar nisso, mas os países mais organizados controlam isso. É a aceleração lateral capaz de tombar um caminhão, uma carreta na curva. Se eu sei qual é a aceleração que tomba um caminhão, se eu sei qual é o raio da curva, eu sei qual é a velocidade que isso vai acontecer. E aí eu posso dizer para os senhores, muitas placas têm realmente coeficiente de segurança negativo para os novos caminhões. Nós estamos falando que um caminhão no Brasil tomba entre 0,3 e 0,5 G, quando estão carregados. Tem algumas exceções, tem alguns que tombam até com 0,25, mas na média tombam entre 0,3 e 0,5 G. Então, se eu sei o AY aqui do meu lado esquerdo da minha equação, se eu sei o raio da curva, eu sei qual é a velocidade capaz de tombar, por isso que eu posso afirmar que determinada curva, determinado caminhão, se atingir X de velocidade, ele vai acabar no processo de tombamento. É a aceleração capaz de levantar os pneus do lado de dentro da curva. Então, este é um exemplo neste vídeo. Notem que é um quase tombamento, sempre levanta os pneus da carreta primeiro, depois do eixo dianteiro, o eixo traseiro do cavalo. Neste caso, não tombou, porque não levantou o eixo de tração do caminhão. O tombamento é irreversível se levanta o eixo de tração do caminhão. Neste caso, só inclinou a carreta, há uma chance dela não tombar. Mas note que numa curva, se o motorista errar a velocidade, atua o fator ao quadrado, e aí vai gerar aceleração lateral, vai transferir o peso do lado de dentro para o lado de fora, vai estourar o pneu e ele vai tombar. Então, o tombamento é crítico, especialmente nas placas de baixa velocidade. Muita gente acha que caminhão tomba em alta velocidade, mas não é. Então, o caminhão normalmente tomba em baixa velocidade, porque a placa de sinalização não tem uma indicação objetiva para esse caminhão da foto aí. A placa aí nessa alça, por exemplo, é 40 e ele tinha que entrar a 20 km por hora, senão ele ia acabar tombando. Essa é uma regra que eu aplico nas minhas empresas que eu treino, não siga as placas. Isso mesmo, já que a placa não se adapta a nossos conjuntos, nós não podemos seguir as placas. Para o conjunto comum, cavalo e carreta, 10 km a menos. Se a placa é 50, eu vou entrar 40. Se a placa é 60, eu vou entrar 50. Para o CVC, 20 km a menos. E aí nós conseguimos gerar uma aceleração lateral para alguns tipos de conjunto, sendo de gravidade mais alta, que não gera aceleração capaz de tombar. Algumas placas nos Estados Unidos diz 40 milhas para um automóvel e 35 milhas por hora para um caminhão saindo de uma alça de acesso e já mostra o caminhão tombando. Nós não temos essa placa no Código Nacional de Trânsito ainda. Por isso, eu digo sempre, a regra básica é não siga as placas quando você está carregado. Eu não estou falando a reta, estou falando nos pontos que tomba caminhão. Trevo, alça de acesso, retorno, rotatório e curva fechada. Se a placa é 40, o CVC tem que entrar 20. Se a placa é 60, o CVC tem que entrar 40 km por hora. Para que isso? Para compensar o erro de velocidade que está inserido na placa. Placa de velocidade está lá para os automóveis. O Código de Trânsito diz que o motorista tem que adaptar a velocidade, as condições da via, do trânsito, etc. Beleza, mas e se ele resolve adaptar dentro da curva? Tarde demais. O tombamento já aconteceu se ele precisar adaptar a velocidade no centro da curva. Então, e os nossos CVCs, combinação de veículo de carga, sofrem um fenômeno chamado amplificação traseira, o rear amplification. O motorista chama de efeito chicote. A aceleração lateral gerada na carreta traseira é maior que no cavalo. E agora o senhor já sabe que se a aceleração lateral é maior na carreta traseira, ela vai tombar primeiro que o cavalo mecânico. Isso a gente chama de tombamento prematuro da unidade traseira. A manobra é boa para o caminhão, a manobra é boa para a primeira carreta, mas aumentou a aceleração lateral, a linha em vermelho,
Em preto, o cavalo mecânico, em azul, a primeira carreta, em vermelho, a segunda carreta, fazendo uma manobra de S na pista. A primeira perna do S aumenta um pouquinho a aceleração lateral, a segunda perna do S aumenta muito a aceleração lateral. E se ele atingir o SRT, aceleração lateral capaz de tombar, a unidade traseira tomba e puxa todo o conjunto. Mesmo numa manobra de desvio simples para a esquerda ou para a direita, vai para o acostamento, a carreta traseira vai aumentar o movimento lateral dela. Se ela aumenta o movimento lateral, ela se aproxima mais rapidamente do tombamento. Então, veja, esse é um tombamento real, filmado numa rodovia em São Paulo. Neste trecho, outro motorista desatento entra na estrada. Treminhão de cana. A carreta carregada com cana, conhecida como treminhão, desvia. Mas uma das carrocerias tomba. E por pouco não atinge o motociclista que vem na direção contrária. Note que a manobra não tombou o cavalo, em que o mas a última ela tombou. Desvia rapidamente. Porque a última carreta aumentou, amplificou o Rear Amplification, o aumento do movimento traseiro da unidade. Veja a entrada de um posto de combustível. Esse é o primeiro conflito. Termos placas com sinalização de velocidade objetiva para esse conjunto. Segundo conflito, variações no raio dentro de uma mesma interseção. Alguém pode olhar para aquela curva, essa é uma rodovia real no Brasil, SP-332, em Paulínia. Notem que lá tem um cantinho que eu destaco. Se você não enxerga que aquele cantinho vai gerar acidente, você não percebeu que no Brasil estão dando CVCs. E dentro de uma mesma interseção, notem nesta vista, o primeiro raio que o motorista encontra é um raio de 52 metros, 59 metros aproximadamente. Mas do meio da interseção para o final, há uma redução para 41 metros. Então, pense comigo, ó, motorista de um CVC entra com a velocidade no limite. Primeira vez que ele passa por essa interseção. No meio da interseção, ele tem que reduzir o raio de 59 para 41 metros. Reduziu o raio, aumentou a aceleração lateral. Aumentou a aceleração lateral, vai tombar. Por isso que é muito comum nós encontrarmos caminhões tombados em alças de acesso, porque quem fez o ajuste para que a alça de acesso alinhasse com a rodovia lá principal que ela está acessando, esquece que eu não posso ter redução de raio, porque o motorista se adapta e faz no final o chamado superesterçamento. No final da alça de acesso ele tem que puxar o volante para dentro e vai provocar o tombamento. Esse é o ponto que eu destaquei. Notem que o raio vem e neste ponto, para ajustar a entrada na rodovia principal, o conjunto é obrigado a entrar para dentro, diminuindo o raio. Se é um CVC, vai aumentar o movimento lateral na carreta traseira e apenas a carreta traseira vai tombar. Então, este é um dos muitos acidentes que acontece exatamente nesse trecho que eu tirei essa foto. Esse é um rodotrem tombado exatamente nesse ponto. Então, notem que é uma alça de acesso de raio 24 metros, está aqui. A carreta traseira já vem num raio menor, 22, por causa do off-traking ou do arrasto e varredura. Todos os acidentes diferentes, 3 acidentes diferentes no mesmo ponto da rodovia. Então, acompanhem nesse vídeo, que é nesse ponto, tá? O veículo vem, esse é o rodotrem. A hora que ele puxa o volante para a esquerda, ele vai puxar agora, puxou o volante para a esquerda, olha a carreta de trás. Então, notem que é neste ponto que eu destaquei que na hora que ele alinha para trazer o conjunto para dentro, a carreta traseira ultrapassa o limiar de tombamento e acaba tombando, vazando combustível e pegando fogo na rodovia. Veja lá, só a carreta de trás. Eu não posso ter superesterçamento no final de alça de acesso, que eu sempre vou ter tombamento. Então, o terceiro conflito, então, primeiro conflito é placas de velocidade, segundo conflito, alças de acesso com redução de raio, terceiro conflito, nós não enxergamos a área de varredura. Esses conjuntos precisam de uma sobrelargura muito maior do que nós estamos acostumados a ver no manual de projeto geométrico de rodovia rural. Muito maior, porque nós temos conjunto agora de 30 metros de comprimento, e a área necessária para fazer uma curva é muito maior. Embora o conjunto tenha 2,6 metros de largura, esses conjuntos, em função do comprimento, da quantidade de articulações, da distância entre eixos, ocupam uma área muito maior quando fazem curva. E isso não é enxergado ainda
muitas vezes em muitas rodovias, e isso tem causado transtorno. Então, note que um bitrem florestal, por exemplo, de 2,6 metros de largura, ocupa numa manobra de esquina, dobrar uma esquina, ele ocupa praticamente 7 metros de largura. E esta área aqui, a chamada área de varredura, ela tem que ser plana e ela não pode ter, por exemplo, inclinações, porque a carreta traseira vai passar pela linha verde ali, que eu mostrei nessa pequena ilustração. Então, notem nesse vídeo, esse é um conjunto de 30 metros de comprimento. Olhem aonde está o pneu direito desse caminhão-trator. Está no meio da faixa. Significa que o pneu esquerdo já está na faixa branca, lá do lado esquerdo. Olha onde está o pneu dianteiro direito desse caminhão. Eu vou soltar o vídeo, veja onde vai passar a última carreta. Ou seja, ele ocupa toda a faixa. Se ela não tiver largura suficiente, o pneu traseiro vai pisar fora da rodovia. E se tiver um desnível excessivo, pode tombar a unidade traseira. Então, note que a largura de varredura varia do bitrem para o Romeo e Julieta para o T-trem. Numa curva fechada, pode ser, por exemplo, quase 9 metros, 8,7 metros. Mesmo numa curva de raio longo, 100 metros, ele ainda assim vai ocupar 3,4 metros de largura. Quase a faixa inteira. Mesmo numa curva de rodovia com 100 metros de raio, ele vai ocupar uma grande largura, por isso é preciso tomar cuidado com a sobrelargura nas curvas. Então, notem um comparativo que eu fiz entre uma carreta dos anos 80, 90, fazendo uma mesma curva, e um bitrem de 9 eixos. Então, a mesma curva de raio 20 metros, a carreta vai fazer uma carreta com cavalo 3 eixos, olhe lá, ela vai fazer uma curva relativamente fechada, né? Um raio de 20 metros, uma curva relativamente fechada, ela vai ocupar uma largura de aproximadamente 4,5 metros. Eu vou dar um zoom ali para a gente ver, ó, 4,53, 4,5 metros a largura. Agora vamos ver na mesma curva um bitrem novo desse que está circulando pela rodovia, um bitrem de 30 metros de comprimento, na mesma manobra de 20 metros. Olha a linha verde que representa a passagem da unidade traseira, né? Veja com que largura. A outra é 4,5. Esse vai ocupar mais de 7 metros de largura. Numa mesma curva onde passava o conjunto anterior, pode ser que esse novo conjunto, olha lá, 7,63. É o que ele vai ocupar de largura. Então, a sobrelargura necessária nas curvas é muito maior para o conjunto novo. Se a manobra for em formato de U, então, pior ainda. Olha que formato esquisito. Olha o espaço que ele usa para fazer uma manobra dessa. Veja como a carreta traseira, eu vou mostrar um quase acidente real exatamente por essa manobra, tá? Vejam esse biquinho aqui, ó, como a carreta traseira é puxada para dentro da curva. Vejam lá, ó. Ela meio que arrastada de lado. Agora notem um vídeo desse na real, dentro de um posto de combustível. Observe o pneu da carretinha traseira quando ele está na curva. E agora, o que vai acontecer? Manobra de pátio. Veja o que pode acontecer pelo fato de existir uma área de varredura muito grande. Vejam a bicicleta. Quarto conflito, só são 5. Tempo de transposição de rodovia. Quando as rodovias foram projetadas, nessas passagens, cruzamento em nível, não existia conjunto de 30 metros. Hoje, se nesta rodovia principal que eu tirei a foto, a velocidade for 80 km por hora, e for cruzar um bitrem de 30 metros, ele precisa de mais tempo para cruzar do que quando projetar essa rodovia. Ou seja, tem se repetido no Brasil, especialmente no Paraná também, acidentes desse tipo, bitrens ou bitrenzões cruzando em nível
e com colisão com os carros que estão na via principal. Por que acontece a colisão? Porque numa carreta antiga, daquela de 18,60 de comprimento, ela levava 10,5 segundos para cruzar. E a rodovia foi projetada para esse tempo. A velocidade na via foi projetada para que o campo visual dele fosse possível ele decidir, eu vou atravessar e vai dar tempo. Só que os conjuntos novos demoram 14,1 segundos para cruzar. São quase 4 segundos a mais. Se a velocidade na via é 80 km por hora, 4 segundos a mais significa 88 metros de campo de visão maior que deveria ter. Ou seja, ou eu reduzo a velocidade da via principal para 60, para compensar o tempo maior desse cruzamento, desses conjuntos que estão virando aí, ou esses conjuntos não podem usar essa rodovia. Não pode usar esse retorno em nível, porque a chance de uma colisão lateral à noite, com neblina, com chuva, com visibilidade reduzida, é muito grande, porque esse conjunto demora mais tempo para cruzar a rodovia do que quando essa rodovia foi projetada. Esta é um croquis de um boletim de ocorrência de um acidente aqui na BR-116, e este é um acidente ali em Sarandi, sentido Sarandi-Maringá, exatamente o mesmo acidente, cruzamento em nível, um conjunto longo vai cruzar, e uma motocicleta, especialmente as motos que são muito rápidas, né? O motorista olha, a moto não está no campo visual ainda, mas ele começa a cruzar e a moto aparece no campo visual. A sinalização lateral normalmente não é muito boa, porque é só lanternas e faixa refletiva, ele não enxerga e acaba vendo a colisão lateral. Então, nós temos recomendados para os transportadores desses conjuntos longos que não usem retorno em nível, porque a rodovia normalmente não foi projetada para 4 segundos a mais que ele vai demorar. A taxa de aceleração dele é menor, porque ele está mais pesado, e o comprimento dele é maior, 30 metros de comprimento. E ainda nós temos alguns agravantes nas entradas de rodovias secundárias para as principais, quando eu tenho a rodovia secundária mais baixa que a rodovia principal, ou seja, em desnível. É extremamente crítico para esse conjunto adentrar ou cruzar uma rodovia principal quando a rodovia secundária está mais baixa, ou seja, ele tem que vencer um aclive. Além de toda a dificuldade para ele cruzar a rodovia, ele agora ainda tem que vencer um aclive, ou seja, aqueles 4 segundos a mais pode se tornar 5, 6 segundos a mais para ele adentrar na rodovia ou para ele cruzar a rodovia. Isso significa maior risco de colisão lateral, maior risco de colisão traseira. Se ele for adentrar na rodovia principal, ele vai entrar muito lentamente na rodovia principal, porque ele é um conjunto de 74 toneladas. Então, este é um outro conflito e nós temos que saber como resolver isso, porque tem uma alta incidência de colisões quando esses conjuntos entram na rodovia. Taxa de aceleração menor, tempo de transposição maior, é receita para dar acidente. O quinto e último conflito é que eu tenho visto que muitos projetos de pátios de indústrias e empresas ainda não enxergam isso que nós comentamos, área de varredura, espaço para manobra desses conjuntos. Então, aquele projeto que nós fazíamos para indústrias e tal, na década de 80, 90, não vale mais se for receber CVC novo. Eu tenho que evitar manobra 90 graus, porque a manobra 90 graus significa que esse conjunto vai ocupar uma área muito grande. Mesmo que o portão da minha indústria seja grande, seja largo, a chance desse conjunto bater no portão é muito grande. Então, primeiro, preferência para estacionamento 45 graus. Segundo, preferência para locais de carregamento que eu entre pelo fundo do barracão e saia pela frente, ou seja, que eu transpasse o barracão e não precise engatar ré. Isso mesmo. Olha só, vocês dirigem automóvel, se você vai fazer uma manobra de ré para a esquerda, quer que a traseira do seu caminhão, do seu automóvel vá para a esquerda, você gira o volante para a esquerda, olha pelo retrovisor, a traseira do seu automóvel está indo para a esquerda, para o lado que se virou o volante. Caminhão também é assim, quer fazer uma manobra para a esquerda, vira o volante para a esquerda, a traseira vai para o lado esquerdo. Cavalo e carreta também é assim, vira o volante para a esquerda, a traseira da carreta vai para o lado esquerdo. Mas quando nós colocamos a segunda articulação a mais, o movimento é invertido. Se eu quero que a traseira da carreta vá para a direita, eu tenho que mover o volante para a esquerda. Se eu mover o volante para a direita,
na marcha ré, a traseira da carreta vai para a esquerda. Então, é extremamente complicado com 2 articulações. Nós temos conjunto com 3 já. Quando eu coloco a terceira articulação, esse movimento traseiro é invertido novamente. Ou seja, eu tenho que ter muita habilidade para executar uma manobra em ré. Se eu forço dentro de uma indústria um conjunto desse a fazer manobra de marcha ré, sempre há risco de atropelamento. Sempre há risco de colisão com outros veículos ou com obra, placas, etc. Porque é muito difícil dar ré num conjunto com 3 articulações, tá certo? Então, notem também que um outro problema que no projeto da indústria eu tenho que considerar é o espaço para alinhar. Um conjunto convencional, quando ele faz uma curva, ele rapidamente se alinha. Mas um conjunto desse demora muitos metros para alinhar. Um exemplo aqui, ó, 32 metros. Significa que durante 32 metros, a carreta traseira não está seguindo a trajetória do cavalo mecânico do caminhão-trator. Isso é especialmente perigoso quando logo depois de uma curva eu tenho uma balança para pesar o caminhão, ou eu tenho um tombador para descarregar a cana, ou eu tenho um portão. O caminhão vai passar nessa estrutura com uma largura maior do que a largura dele. E aí há risco de colisão ou risco de interferência. Então, note, essa é uma entrada de um tombador. Com 3 metros de largura, a carreta tem 2,60. Só que toda vez que esse conjunto vai descarregar, ele quase sobe no meio-fio dessa estrutura. Olha a marca dos pneus aqui, ó. Por que ele sobe? Porque perto dessa estrutura tem uma curva. Como a curva está muito perto, isso vale para ponte, uma ponte rural muito perto de uma curva, significa que esse conjunto não vai passar pelo trilho da ponte. Estou falando daquelas pontes de madeira que só tem o trilho para passar. Se tem uma curva e uma ponte, esse rodotrem ou bitrem, ele não vai passar a unidade traseira, não vai passar sobre o trilho da ponte, ele vai passar sobre a lateral. E a lateral não tem estrutura embaixo. É a hora que quebra uma ou duas madeiras da ponte e acaba tombando o veículo sobre a ponte. Não é que o motorista não acertou, o motorista não consegue alinhar por causa da área de varredura. Ela exige um espaço maior para ele fazer a manobra. Esse é um projeto de uma indústria. Eles fizeram 2 portões com 8 metros, e notem o que é um conjunto desses entrando dentro de um prédio desse. Olha o espaço que ele utiliza dentro da indústria, espaço perdido, para se alinhar e aí poder ser carregado com a empilhadeira. Olha o espaço que ele ocupa numa curva. Um raio relativamente pequeno, né? Ele vai passar lá, e veja que na saída, na manobra à direita, vejam lá, ó, manobra lenta, mas mesmo assim a área de varredura não tem como escapar. Ele vai ocupar um espação. E aí ele vai demorar para alinhar, e na saída a mesma coisa. Na manobra, se ali ele não tomar muito cuidado, a carreta traseira vai enroscar no portão. E lembrando que na manobra para a direita, o motorista está completamente cego, ou seja, ele não vê o que está acontecendo. Se entrar uma pessoa na área de varredura dele, ele vai passar por cima. Na manobra para a direita, o retrovisor vira-se para o lado da cabine do caminhão e ele não enxerga a traseira. Nessa manobra para a esquerda, ele ainda pode enxergar, ele pode pôr a cabeça para o lado de fora e ver se ele vai bater no portão ou não. Mas na manobra para a direita, ele não tem essa capacidade, tá certo? Então, esses são os 5 conflitos principais que nós elencamos para os conflitos entre o projeto geométrico das rodovias e as novas configurações de veículo, novas, não tão novas assim, desde 1998, mas a frota de bitrens, e rodotrens cresceu consideravelmente em função do ganho econômico dele, logicamente, mas nós da engenharia precisamos correr atrás de reduzir esses conflitos, porque esses conflitos geram acidentes, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí ao Instituto de Engenharia pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Ficamos à disposição para responder as perguntas aí. Obrigado. Excelente apresentação, Rubem, parabéns, realmente bem didática, né, com vídeos mostrando as dificuldades e os 5 problemas principais que você identificou, né? E como é que você vê hoje o órgão que deveria regulamentar isso? Quem seria? A GEPAR, no Paraná, por exemplo, deveria fazer
uma ligação entre essas indústrias que hoje estão fazendo esses novos produtos diretamente com o Ministério ou a Secretaria de Transportes? Sim, a sinalização viária, ela vem de um manual de sinalização vertical que é feito pelo órgão federal, né? E ele deveria vir de lá essa recomendação para o ajuste de velocidade para essas combinações. No entanto, a gente não pode esperar por isso, ou seja, se há ocorrência de acidentes, especialmente tombamentos, em algum ponto da rodovia no Paraná, nós temos que antecipar isso e indicar velocidades menores para esse conjunto, ou se tiver uma sublargura insuficiente, está caindo o CVC, pisando fora do asfalto e provocando tombamento, nós temos que agir imediatamente nos pontos que estão gerando muito tombamento, que estão associados a esses conflitos que eu comentei. Entendo. Fedalto? Agora, opa, já estou... Bem, parabéns, Rubens, excelente realmente, foi muito boa a apresentação, muito didática, como o Moura falou. Nós temos aqui uma pergunta aqui na aba, do Paulo. Caro Rubens, como é que está a situação atual da resolução 640/2016? Então, a resolução 640 foi a que mudou a resolução 211 e autorizou o conjunto de 11 eixos que eu mostrei a imagem dele lá, 11 eixos e 91 toneladas. Esse conjunto está suspensa a circulação dele em função de uma liminar no estado de São Paulo. No entanto, já estão sendo realizados vários testes, acho que está na fase conclusiva dos ensaios que comprovam a segurança desse conjunto, as condições para que ele tenha segurança. Então, eu imagino que até o final do ano a gente já tenha liberado os conjuntos de 11 eixos que estão na resolução 640 do CONTRAN. Até o final do ano deve estar resolvida essa situação. Todas as dúvidas, os questionamentos técnicos já foram sanados ou serão sanados em breve com os testes práticos que estão sendo realizados. Tem uma pergunta aqui, Rubem, da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica Regional Paraná. Ele está perguntando o seguinte: a Anfávia, né, que é a união de todos esses fabricantes veiculares, né, seja ele carros de passeio ou veículos de transporte, sejam caminhões ou ônibus, né? Não existe uma ligação do Ministério dos Transportes, né, e Planejamento, né, diretamente com a Anfávia, no sentido de que a Anfávia mostre os projetos que estão sendo executados e uma necessidade de correção e planejamento das estradas atuais? Sim, é que aqui nós temos um gap, nós temos um vácuo aí. A Anfávia se responsabiliza pelos veículos automotores, né? E aí a Anfir, Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, pelos veículos rebocados. E aí as combinações são formadas usando veículos dos dois tipos. E não existe uma entidade única que responda pelo CVC. Existe a do automotor, Anfávia, existe a do rebocado Anfir. E como eu comentei naquele slide, quando identificado que há uma vantagem econômica importante para o país, o uso do CVC, as forças econômicas são mais rápidas, mais organizadas, mais fortes, vamos dizer assim, e rapidamente consegue. Agora a engenharia tem que ficar pensando, vamos mudar o manual lá do IPR, o do DENIT, vamos criar uma placa, só que isso já vamos para 20 anos, e nós estamos com os mesmos manuais, sem enxergar esses conjuntos que já estão dominando as rodovias brasileiras. Então, por isso que a quantidade de acidentes que nós temos hoje está acima dos outros países, né? É desproporcional. A quantidade de acidentes com caminhões no Brasil é desproporcional. Se você pegar a frota de caminhões e carretas e a quantidade de vezes que eles participam de acidentes, é completamente desproporcional. Aquele exemplo que você colocou é 11 vezes maior, né? 275 casos no Brasil contra 50 casos nos Estados Unidos. Sim, e tombamento são responsáveis por grande parte dos óbitos dos caminhoneiros. Note que se o caminhão bate com uma moto, com um carro, normalmente os danos, o óbito acontece no automóvel pequeno, lógico, né? Ele tem uma massa muito maior. E por que morre tantos caminhoneiros? Por causa justamente do tombamento, especialmente tombamento pelo lado esquerdo, que o motorista mesmo com cinto, ele vai deslizar dentro do cinto
e vai de encontro ao asfalto, de encontro ao guarda-reio, de encontro à mureta de concreto, e vai acabar tendo ferimentos sérios ou mesmo levando a óbito. Tombamento para o lado esquerdo tem um alto índice de ferimentos nos caminhoneiros. Tombamento para o lado direito, ele vai estar de cinto, tem uma chance de escapar, normalmente vai machucar a coluna, porque a cabeça vai dar uma chicoteada, mas pode notar, o tombamento para o lado esquerdo tem amputamento de membro superior, tem traumatismo craniano e tem óbito, porque a cabine é batida no chão e o motorista desliza pelo cinto de segurança. E, Rubens, e essa questão da área de escape, que nem tem ali na 376, duas na descida da serra, onde acontece uma quantidade muito grande de acidentes, quase que diários, né? Isso está dentro das normas internacionais na parte de escape ou não? Sim, certamente, né? A área de escape é uma grande solução. Claro, tem suas limitações, ou seja, você tem que associar o problema de superaquecimento no freio exatamente com a posição onde está ela. Às vezes ele está com um problema de superaquecimento logo depois que ele passou a área de escape. Mas normalmente, quando o motorista sabe que está com problema de superaquecimento e sabe que existe uma área de escape, ele vai usar a área de escape. Nós temos que lembrar que a grande maioria do sistema de freio nas carretas são a tambor. E quando chega em determinada temperatura, quem desce para a praia aqui para Paranaguá e sente o cheiro de lona queimada, significa que a lona está entrando no processo de vitrificação. O nome em inglês é fade, o fading. A lona está ficando que nem vidro, baixo coeficiente de atrito. Então ele não está ganhando velocidade porque ele quer. Ele está ganhando velocidade porque o freio não consegue mais reduzir a velocidade. Ah, mas e se ele reduzir a marcha já de determinada velocidade para frente, ele já não consegue mais segurar nem com a marcha, né? O conjunto tem 74 toneladas. Sistema de freio superaquecido. A área de escape realmente salva vidas por causa disso, porque naquela situação ele não tem solução mais. Ele tem que entrar na área de escape. O único problema é que nós temos limitações, temos duas áreas, né? Se ele tiver o problema de superaquecimento depois da área, fatalmente ele vai tombar na próxima curva. Os caminhões elétricos, Rubens, já não tem esse tipo de problema, né? Porque ele utiliza a potência reativa do motor elétrico como freio, né? E aí você não teria a necessidade das lonas, não vitrificaria e com isso não teria esse problema, né? Sim. Quando tivermos aí a frota considerável, né? Mas hoje 100% das carretas, eu posso dizer, é freio a tambor ainda. Os caminhões novos, a grande parte deles, os zeros que eu estou falando, caminhões mais recentes, já tem freio a disco. Mas as carretas é raro você ver uma carreta com freio a disco na rodovia, é muito raro. Por isso, 99,99% são a tambor e podem sofrer problema de superaquecimento na serra. Mas isso por causa do custo, Rubem? Entre o tambor e o freio a disco ou não? Sim, um pouco isso por causa... implemento? Sim, um pouco por causa da tecnologia, né? Ou seja, nós ainda estamos a passo de tartaruga nisso. Nossa temperatura ambiente, nossa condição aqui ainda não proporcionou aí usar freio a disco em semi-reboque. Se vocês olharem qualquer semi-reboque na rodovia, vocês vão ver que o freio dele é tambor ainda. Entendi. Okay. Tem mais umas perguntas. Tem mais perguntas. Bem, o Paulo ele complementa, que ele tinha perguntado sobre a resolução 640, ele complementa. Sinceramente, acho que as CVCs, que é de entrar no mercado no início dos anos 2000, a infraestrutura rodoviária nacional não está compatível com aquela velha frase. E não está compatível. É aquela velha frase, não combinou com os russos. Então, realmente, como você faz mais estrada, é para 50 anos, certo? Então, entraram agora novos, digamos, os caminhões, teria que compatibilizar agora as estradas. Existe algum projeto para isso? Então, já existe, tá? Com um pouco de atraso ou muito atraso. Logicamente, nós não podemos ter a ilusão de que não vamos eliminar os CVCs. Não dá para eliminar os CVCs, eles são muito mais econômicos, muito mais eficientes. Só que nós temos que correr atrás agora e ajustar os parâmetros de velocidade, sobre largura nas curvas, acesso, raio dos acessos. Pelo menos nos projetos novos das rodovias e nos projetos de reforma das rodovias, nós temos que lembrar que vai passar conjunto de 30 metros ali. E ele precisa de condições diferentes do conjunto anterior que está no manual de projeto geométrico que ele aprendeu lá na faculdade. Que no manual de projeto geométrico, o maior conjunto é o cavalo e carreta. Não tinha ainda os nossos CVCs. O Romualdo Tibírio da Cunha, teu colega de engenharia, né?
Ele está parabenizando a tua apresentação, muito boa, né? E ele gostaria de saber sobre as novas readequações das proteções de guardrail da estrada. Existe alguma regulamentação para isso? Algum reforço? Porque nós falamos que os caminhões nesses últimos 20 anos, desde 98, né? 23 anos, eles mudaram muito, né? Em potência, em tamanho, em comprimento, né? Em raio de giro, de ângulo de curvatura, etc. Como é que fica essa questão dos guardrails? É a mesma coisa ou mudou alguma coisa? Então, guarda-rei é a área da engenharia civil, né? Então, eu sei que a norma é a mesma faz tempo, ou seja, ela não mudou. Provavelmente ela vai ter que ser adaptada. Eu não sei te dizer com certeza que a minha área é a mecânica e isso daí é da área da civil. E como eu disse, engenheiro civil não fala muito com engenheiro mecânico, nem vice-versa. Mas com certeza vai ter que ser adaptado uma nova tecnologia. Um caminhão de 23 toneladas há 30 anos atrás, batendo num guarda-reio e um caminhão de 74 toneladas hoje, na mesma velocidade, 80 ou 90 km por hora, nós temos que lembrar que esses caminhões estão andando a 80, 90 km por hora, o que a rodovia deixar para o caminhão também vale para o CVC, e certamente vai ter consequências diferentes na defensa, né, ou no guarda-reio, ou na mureta de concreto, pelo impacto de um comparado com o impacto do outro. Legal. O Dionir também, ele, em função continuando aquelas questões anteriores, está perguntando se você tem conhecimento de alguma avaliação que está andando, alguma avaliação nas rodovias para reduzir o conflito dessas novas composições de uso. Certo? Então, tem uma série de pedidos assim meio esparsos, né? Uma rodovia percebeu, começou a já pôr aquela plaquinha do caminhão tombando. Você já deve ter passado em várias rodovias que tem uma plaquinha de um caminhão tombando. Aquela plaquinha não está no Manual Brasileiro de Sinalização Viária, mas é que a rodovia pedagiada sabe que aquilo custa caro, toda semana tem um tombamento ali, e acaba colocando essa sinalização. Então, nós estamos vendo movimentos assim pontuais, identificando esses problemas, mas não um movimento geral, assim, um plano de dizer, não, nós temos que fazer um novo manual de projeto geométrico de rodovia rural. Eu não vejo esse movimento geral, vamos dizer assim. O Ronaldo Tiberê, novamente, está perguntando, tá? Rubem, as estradas com pedágios, né, as pedagiadas, elas estão preparadas para esse enfrentamento dessa capacidade de transporte? Ou seja, nós jogamos quase que 3 vezes a carga de um caminhão, né? Há 20 anos atrás para hoje, né? Nas pedagiadas, como você acabou de falar, eles tá fora da regulamentação, mas eles colocam um caminhãozinho ali tombando para poder justamente mostrar para o caminhoneiro que ali é uma área perigosa e de tombamento, né? Como é que fica uma rodovia não pedagiada e uma pedagiada em relação a esse quesito? Certamente na rodovia pedagiada, né? Como ali tem uma empresa privada, vamos dizer assim, as soluções aparecem de forma muito mais rápida, né? Muito mais organizada, porque tudo isso custa, né? Aqui na nossa Curva da Santa, quanto custa aqueles tombamentos praticamente semanais, são sempre tragédias, quanto custa aquilo, né? Então, logicamente, na rodovia pedagiada, as soluções devem aparecer mais rápida, como tem aparecido. Área de escape, melhorar raio das curvas e tal. Na rodovia pública, já é mais complicado, que o poder público é sempre um pouco mais lento, ou muito mais lento, e essas soluções a gente não vai ter de forma rápida enquanto não tivermos mais privatizações, né? Nas rodovias públicas, nós vamos ver a mesma geometria daqui a 5, 10 anos e passando esses conjuntos todo dia nela. Naquele caso que você comentou ali da 376, ontem houve um bitrem também, ele virou e fechou a rodovia por 6 ou 7 horas, né? O prejuízo é enorme, né? E veja que aqueles 2 pontos, tanto na subida quanto na descida, acontece que uma frequência que diária, né? Sim. Provavelmente pelo motivo que você acabou de falar, não tem já um raio de giro suficientemente grande para alguns tipos de CVC e acontece esse tipo de acidente, mesmo ele não querendo, obviamente, que aconteça, porque ele tem que invadir outra pista. E às vezes essa outra pista tem um automóvel de passeio
um próprio caminhão que ele acaba colidindo e virando e tombando, que é o caso específico tanto na subida quanto na descida. Exato. Esse trecho da nossa rodovia 376, o trechinho de serra é bem curtinho, mais ou menos 2,5 km. Ou seja, é o trecho crítico nosso, porque tem uma sequência de curva antes da curva da Santa, tem 10 curvas, se não me engano. E aí o motorista vem com um conjunto desse, abusando do pedal de freio, usa uma marcha muito leve, aí fica corrigindo a velocidade no pedal, e aí superaquece o freio, chega na curva da Santa, que é uma curva fechada, logo depois daquele radar, e ele não consegue fazer a curva. Não é que ele errou a velocidade, ele já não conseguiu reduzir a velocidade, porque, na minha opinião, o correto seria exigir que os caminhões descessem esses 2,5 km a 40 km por hora, e não a 60 por hora. Porque se você força ele a andar a 60, ele começa a corrigir a velocidade dentro da serra. O certo é ele iniciar lá no topo da serra já com velocidade baixa e descer numa marcha reduzida. Mas eles deixam para corrigir a velocidade no primeiro radar. Aí eles vêm a 90 ali em São José dos Pinhais, começa a descer a serra, aí tem que acionar o freio para reduzir de 90 para 60. Então, se ele começasse a reduzir lá no topo para 40 km por hora, bota um radar lá no topo, deixar para reduzir a velocidade em conjunto de 74 toneladas dentro do declive, significa que ele vai ter um aporte de calor enorme em uma freada só. Sim, que nem há 3 semanas atrás aconteceu aquele acidente daquele ônibus vindo de Belém do Pará, indo para Santa Catarina, né? Sim. E ele passou por aquele primeiro pedágio, ou seja, aquela saída principal ali, a escape, né? Passou 90 km por hora ali. Então. Né? Com centro de gravidade super alto e uma velocidade dessa. Exato. Justamente porque provavelmente, é claro, nós vamos ter que esperar a perícia, não sei se já saiu o laudo, mas ele está 90 por hora, ele certamente estava com algum problema de superaquecimento do sistema de freio. De freio, porque ele não seria louco o suficiente para descer aquilo ali, ainda mais que aquele conjunto de curvas perigosas ali, sim, né? Nem de automóvel a gente tem coragem de descer a 90, se imagina com um ônibus daquele. O Ronaldo Tiberia da Cunha, ele está perguntando também, Rubem, qual é o envolvimento do fabricante de carretas nessa nova condição de transporte? Então, são novos modelos, né? São novos modelos que estão surgindo. Então, aquilo que reforçando aquilo que eu comentei. Como os aspectos econômicos, o mercado vem puxando, eu quero porque é mais econômico, dá 14, 15, 16% de ganho no frete. O mercado vai acompanhando, a fábrica vai acompanhando o que o mercado pede, né? E aí agora esse conflito tem que ser resolvido nas esferas entre as duas engenharias, a engenharia civil, que tem o projeto geométrico, e a engenharia mecânica, que constrói esses veículos. Mas a fábrica fabrica o que o mercado compra, vamos dizer assim. Ok. Pedalto? Não existe, digamos, nenhum projeto que possa fazer as alterações dessa norma que está hoje em vigência para a construção digamos, delinear o perfil da estrada, fazer todo o desenho da estrada. Não tem nada que esteja uma modificação, nada? Não. Se vocês, pelo menos, só se tiver alguma coisa extraoficial, vamos dizer assim, em estudo, né? Mas se você procurar hoje no Google Manual Geométrico de Projeto de Rodovia Rural, vai aparecer o mesmo manual de 30 anos atrás, né? É esse manual com os raios, com as placas de velocidade, com as tangentes e tal, com a sobrelargura nas curvas, só que naquela época o maior veículo tinha 18,15, se não me engano. Hoje cavalo e carreta tem 18,60 de comprimento. Na época era 18,15, era um pouquinho menor ainda. Hoje nós estamos com 30 metros. O Ronaldo perguntou aqui, Rubem, quais são os países que utilizam esse transporte do rodotrem de 3 carretas? Bastante país, sabe? Nova Zelândia, Canadá, alguns países da Europa, conjuntos menores, e principalmente a Austrália, né? A Austrália, se vocês procurarem road train na Austrália, você vai ver que para algumas estradas específicas, para cruzar o centro da Austrália, não tem nem limite de PBT. Aí nós temos um caminhão puxando 6, 7 carretas. Mas é só reta, né? Não tem rampa, é só reta, porque isso aí também não sobe rampa nenhuma. E o cara, logicamente, não dá marcha ré, né? Que um caminhão puxa 6 ou 7 carretas. Então, bastante país usa porque sabe da vantagem econômica. Só que sabe do bônus, mas também tratou o ônus, né? Ou seja, já preparou a rodovia para receber esses conjuntos aí.
Agora uma pergunta minha, Rubem. Como é que fica a nossa situação, a malha viária que nós temos hoje, atual, para esses veículos inteligentes ou considerados autônomos? Vai ficar muito complicado, né? Porque tudo bem, se a gente vê carro autônomo, ele está adequado para a geometria da via atual, mas quando nós chegarmos nos caminhões autônomos, especialmente os CVCs, nós certamente teremos problemas, porque veja que naquele vídeo que eu mostrei que o caminhão do pneu direito está no centro da pista, porque o motorista sabe que a unidade traseira, se ele andar com o cavalo no centro da pista, a unidade traseira pisa no acostamento. Então ele já sabe disso, ele puxa o caminhão para a esquerda, né? E aí usa toda a largura da pista. O certo para termos CVCs autônomos seria nós reformarmos essas alças de acesso, né? Aumentar a largura, senão, logicamente, o computador não vai perceber essa dinâmica, né? Se eu andar pelo centro da pista, que é o mais lógico, a unidade traseira não vai andar pelo centro da pista, ela vai andar pelo acostamento. Nós já temos veículos autônomos andando no Brasil ou só protótipos? Nós temos protótipos em operações rurais, né? Tem algumas operações de cana e tal, que o caminhão anda ao lado do trator, o trator que está colhendo a cana, e ele anda sem piloto, né? Ele anda na posição paralela da máquina que está cortando a cana, mas é tudo experimental ainda. Na rodovia, em uso normal, acho que não tem nenhum ainda. Adalto? Ok. Bem, o Paulo só fala que, se complementar só o que o Tiberê tinha comentado sobre o guarda-reios, que diz que cada vez mais não se vê mais defesas metálicas, né, guarda-reios, e sim muretas de concreto. Certo? A aproximação de 40 km por hora não limita por baixo, ou seja, caminhões com freio auxiliar seriam tecnicamente penalizados? Esse quem falou foi o Leonir. Freio auxiliar seria o freio eletromagnético, né? Certamente, se você tiver o retarder, o freio eletromagnético, você desce a serra a 376 aí, talvez sem precisar pisar no pedal de freio. Mas não é a realidade da grande maioria da frota brasileira, né? Ou seja, a grande maioria da frota não tem o freio retarder. Mas eu já fiz essa conta também. Se você, em vez de descer a 60, você descer a 40 em 2,5 km, alguém pode fazer a conta depois, mas vai dar um pouquinho mais de 1 minuto de aumentar o tempo na sua viagem. 1 minuto não é nada, né? Mesmo que você tenha o freio auxiliar, você perder, entre aspas, 1 minuto na viagem para melhorar a segurança do resto da frota que não tem o freio auxiliar, eu acho que justifica, né? 2,5 km descendo a 60 e 2,5 km descendo a 40, o tempo de viagem aumenta muito pouco. O Rubem, esse freio eletromagnético, ele é um acessório, o item de série do caminhão? Ele é cobrado à parte? Como é que funciona isso? É um item opcional que é utilizado especialmente nas operações com rampas bastante íngremes, né? Então é um item opcional, que logicamente tem o custo dele, e muitas configurações, o pessoal preocupado com acidente, tem colocado isso na condição de rodovia normal, porque ele realmente deixa o conjunto muito mais seguro, né? Você elimina a possibilidade de superaquecimento, porque dependendo da potência dele e da inclinação de uma rampa, você pode descer só com o freio auxiliar, sem utilizar a lona e tambor, vamos dizer assim. Ok, Fedalto? Não, eu acho que se nós ficarmos aqui perguntando, acho que vamos longe ainda, que tem bastante assuntos, bastante curiosidade. Mas, olha, parabéns pela sua palestra, foi muito bem explicado, muito interessante. E, olha, principalmente aqueles seus desenhos de como o trajeto da carreta, muito didático. Aquele desenho ali, algum software específico que você tem para isso, Rubem? Sim, é um software específico. Que ele já mostra o caminho por dentro e por fora, né? Sim. Bem interessante. É um software específico. Sem mais perguntas, então, damos como encerrado a palestra. Agradecemos em nome do nosso presidente, Horácio Guimarães, em nome do nosso diretor técnico, o Ferruccio Kochinski, tá? Agradecemos o convite, você ter aceito, Rubem. Excelente apresentação, excelente palestra. O conteúdo, tanto dos vídeos quanto
os 5 problemas principais que você encontrou, né? Achamos bem pertinentes e fácil de poder entender os problemas que nós temos, né? E vamos deixar aberto para você possibilidades de você estar trazendo mais assuntos nessa área, que é uma área de infraestrutura bem importante no Brasil, tem tudo a ver com o IEP, né? Tanto na parte de movimentação, né? Quanto na parte de construção mecânica, e agradecemos realmente esse trabalho, né? E, por último, o Ronaldo está perguntando aqui, temos algum intercâmbio oficial com esses países, usuários do Rodotrem? Intercâmbio oficial que eu saiba, não. A gente tem aí literatura na internet, né? Mas acredito que não tenha. Então, tá bom. Troca de figurinhas. Obrigado, Giancarlo, obrigado pelo apoio, obrigado, Rubem, pela excelente apresentação. E na próxima quarta-feira estaremos juntos com outro tema oportuno na área de engenharia mecânica. Obrigado a todos. Obrigado um abraço. A todos, obrigado a todos, um abraço a todos. Até semana que vem.